Bom, pessoal, estamos aqui para a segunda parte de A Relíquia, tá? Vocês acabaram de ver a primeira, viram que nós estamos saindo de Alexandria. Nesse momento, ainda é preciso passar por algumas cidades, Jafa, Jericó, conhecer o Rio Jordão, tá? Até chegar a Jerusalém. Eu não vou me deter muito nessa parte, tá? Acontecem coisas de uma certa importância. Quando Teodorico vai conhecer o Rio Jordão, ele de fato reza, tá? Ele se banha nas águas, ele tenta seguir um pouco daquilo que a tia pediu para que ele fizesse. Ele não é um sujeito absolutamente contrário à religião. Ele é contrário àquela beatitude extrema que a tia tem. Tá? Então, ele, ele reza. Para ela, ele escreve cartas, né, que envia constantemente, dizendo que está rezando. Mas não, ele não faz isso com frequência. Tá? Só que depois de rezar, ele tem um almoço muito divertido, não é? Tomando cerveja, comendo, falando de mulheres. Quer dizer, ele tem uma vida religiosa bastante questionável do ponto de vista das outras práticas. Tá? O que reforça a hipocrisia religiosa. O burguês, de fato, era um sujeito que acreditava que poderia pecar à vontade, que depois bastava rezar um pouquinho e estava tudo resolvido. Tá? Bom, e aí eles chegam a Jerusalém. Em Jerusalém, Teodorico se impressiona negativamente com a cidade. Não tem nada a ver com o que ele imaginava. Ele acha a cidade muito suja, muito velha, muito mal cuidada. Eles até chegam a se hospedar num lugar, mas ele fica tão mal impressionado, principalmente com as mulheres, né, hierossolimitas, ou as mulheres de Jerusalém, que ele prefere, né, se retirar dali e se hospedar não, né, se instalar numa espécie de acampamento à volta da cidade. E aí que as coisas ganham um contorno de realismo mágico, tá? Porque a gente não tem como saber exatamente se o Teodorico tem um sonho ou se ele passa por uma experiência transcendental, de lapso temporal, tá? O fato é que ele vai dormir uma noite e acorda na Jerusalém do tempo de Jesus Cristo, na Páscoa do ano em que Jesus Cristo morreu. Vocês sabem que a Páscoa, né, era um feriado judaico. Os judeus da Judéia, da Palestina, vinham até Jerusalém para fazer suas oferendas no templo, né, da cidade. Os sacerdotes ganhavam muito com isso. E é nesse momento que Jesus chega à cidade para a celebração da Páscoa. E vocês sabem, né, pela história bíblica, que ele entra no templo, chicoteia os vendilhões, faz um alvoroço lá. Se proclama rei da Judéia, é denunciado por conta disso, porque quem é o rei da Judéia? É César, o imperador romano. É preso, é julgado por Pôncio Pilatos, condenado à crucificação e morre. Isso é o que nós sabemos. Essa história vai ser sutilmente questionada pela visão que Teodorico tem. Então ele acorda, né, é chamado pelo Topsius, que entendeu o que está acontecendo, e aí ele demora um pouco a entender que eles estão de volta ao tempo do Império Romano, ao tempo da crucificação de Jesus Cristo. Tá? Eles passeiam por uma Jerusalém muito mais nova, muito mais limpa, e veem, né, os hábitos, enfim, aí um trabalho de pesquisa memorável do Eça de Queiroz para procurar reproduzir as situações que eram corriqueiras nesse momento. Teodorico sempre tem um déficit, né, um delay entre o que acontece e ele perceber efetivamente. Mas o Topsius vai funcionar como o contato, né? A ponte. Topsius é um homem muito erudito, entende o hebraico, entende o latim, e vai então
ser a pessoa que vai manter o Teodorico inteirado do que está acontecendo. Eles têm experiências muito interessantes, né? Eles conhecem Pôncio Pilatos, né? São levados ao Palácio de Pôncio Pilatos. Depois, eles vão até a casa de Gamaliel, que era um dos sacerdotes do Sinedrim, que era o conselho dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém. E ali eles presenciam o que eu considero a parte talvez mais importante do romance. Os sacerdotes do templo são informados de que Ióshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, havia sido preso. Eles sabem muitas coisas já sobre esse Ióshua. E eles têm que decidir que postura vão assumir agora que esse sujeito que se proclama rei da Judéia e rei dos judeus foi preso. Notem, o Velho Testamento, base da Torá judaica, prevê a vinda de um Messias. Mas nós sabemos que os judeus não aceitam que o Messias tenha sido Jesus. Eles acham que o Messias não veio e que nós estamos no ano 5000 e lá vai pedrada, porque não zerou de Abraão para cá. Tá? Então, a decisão deles é não aceitar Jesus. Mas o que fazer com Jesus? Então Gamaliel começa expondo seus argumentos, dizendo que as atitudes desse Ióshua são atitudes muito ruins para o templo, tendo em vista que ele chicoteou os vendilhões, que isso atrapalha, não é, as negociatas, que enchem o bolso dos sacerdotes. Então, Ióshua, Jesus, deve morrer. Osanias, que também é sacerdote, vê por outro ângulo, vê que foi muito difícil construir diplomaticamente uma relação boa com César, com o Império Romano, via Pôncio Pilatos, e acha que o discurso desse tal, né, Ióshua, Jesus, ameaça essa boa relação. Então defende que Jesus deve morrer. Quem discorda deles é Gade. E Gade apresenta seus argumentos, mas sem esperança de conseguir sucesso. Então, eles saem dali e vão acompanhar o julgamento de Jesus. Quando Pôncio Pilatos vai julgar Jesus, muitas coisas pesam em favor de Jesus. A mulher de Pôncio Pilatos simpatiza muito com a causa, né, do autoproclamado rei da Judéia. Pôncio Pilatos também não vê grande problema no sujeito se proclamar rei da Judéia. Ele pode ser o Raul Seixas do tempo dele. Não é razão para matar alguém. Então ele está disposto a absolver. Os sacerdotes do templo, sabendo que essa era a inclinação de Pôncio Pilatos, vão sussurrando ali, né, no ouvido dos judeus e pedem, né, e aí os judeus pedem em coro, né, condene, 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 né, Messias bom é Messias morto. E, né, Pôncio Pilatos se vê numa situação difícil. Não quer condenar, mas estão lá, né? Por exemplo, o Gamaliel uma hora diz, mas ó, Pôncio Pilatos, né, esse sujeito se diz rei da Judéia. Quem é o rei da Judéia? Ah, rei da Judéia é César. Como você vai explicar para César que um sujeito aí se proclamou rei da Judéia e você não fez nada? Então, Pôncio Pilatos, puta que pariu, esse sujeito tá me encurralando. Mas ele tem um plano. Ele vai condenar. Tudo bem, querem que condena? Condena. Mas aí, como é Páscoa, a tradição judaica pede que a autoridade libere um criminoso. Ele fala, eu vou liberar o Jesus. Eu condeno aqui, eu assino a condenação com uma mão, assino a soltura com a outra. Mas Gamaliel previa isso. Então, tão logo, né, o Pôncio Pilatos faz essa manobra, o Gamaliel grita lá da plateia e fala, ó, mas a nossa tradição não diz que a autoridade solta. A autoridade oferece liberdade a um de dois criminosos. Pôncio Pilatos fala, putz, esse cara é chato. Sempre tem um chato, né, na turma. Tá bom. Então mandou trazer lá das masmorras o pior criminoso que havia. Estuprador, assassino, assim,
sujeito terrível, né? Aparência horrível, Barrabás. Então, de um lado, Barrabás, aquela expressão animalesca, furioso, babão, e do outro lado, lindo, louro, pleno, Jesus, com esses cabelos lisos. Claro que a gente sabe que não é assim, né? Tô só exagerando um pouco. Mas aquela placidez, né? Jesus, Barrabás. Gamaliel e os outros sacerdotes murmuram lá no ouvido dos judeus que é para escolher Barrabás. E a Barrabás, solta Barrabás, né? Aí Pôncio Pilatos se vê sem ter o que fazer. E é então que ele supostamente teria pronunciado: olha, eu fiz o que eu pude. A morte desse homem, né, está nas mãos de vocês. Eu lavo minhas mãos. E isso joga nas costas dos judeus a responsabilidade por ter condenado o Filho de Deus que veio para o mundo para salvar os homens. Os homens, não é a economia, tá? Veio para salvar os homens. Isso é muito importante, ok? Muito importante. Isso vai nos ajudar a entender o antissemitismo, um sentimento anti-judaico que vai prevalecer basicamente até 1948, com a criação do Estado de Israel, e digo mais, até hoje nós temos cristãos mais fanáticos que continuam levando à frente o antissemitismo. É muito triste, mas nós temos, por exemplo, episódios em 2018, 2019, 2020 de cemitérios judaicos pichados com suásticas num claro sentimento antissemítico. Então, a FUVEST não escolhe obras à toa. Pois bem, Jesus é condenado. Aí há a Via Crucis, que vocês bem conhecem, tá? A cruz, né, carregar a cruz, cai, Verônica vem com um pano, né, o rosto de Jesus sai decalcado e tal. Pois bem, Gade tem um plano. É impossível evitar a crucificação, mas um soldado romano deve um favor a ele, então ele faz ali uma negociata. O soldado não vai dar aquele golpe, né, com a lança, que é o que matava. Tá? Para ser bem honesto, o que matava mesmo eram outras coisas. Os crucificados tinham as pernas e a bacia arrebentados com barras de ferro, depois que estavam lá crucificados, e aí os órgãos simplesmente iam escorrendo, né? E o indivíduo morria lentamente. É claro que tudo isso, né, de alguma forma, é camuflado ou realmente não aconteceu nesse caso. O fato é que esse soldado não age dessa maneira, ele finge que dá, né, aquela cutucada com a lança, e antes disso, ele pega, né, como era de praxe, ele molha a boca dos condenados, né, que estão ali no sol, com uma esponja, com água. E o Gade havia dado para esse soldado uma beberagem que iria induzir a um estado cataléptico. Catalepsia, não é? É aquela morte aparente. Como acontece com Julieta, em Romeu e Julieta, ela bebe lá um negócio, acham que ela morreu. Jesus molha a boquinha, acham que ele morreu. O soldado então manda tirar o corpo de um Jesus que parece morto, mas está vivo. As mulheres limpam o corpo, envolvem no sudário e o colocam no sepulcro. Naquela mesma noite, os homens de Gade vão até lá, tiram Jesus do sepulcro, levam à casa de Gade e tentam reanimá-lo. Mas o suplício foi muito grande, os outros ferimentos, quando somados, são muito letais, ele sangrou muito. E ele então até dá uma leve animadinha, mas morre de novo. Todos choram muito, lamentam, mas veja, é um homem, era um ser humano, nada além disso. Ele é enterrado e a história segue. Tá? Teodorico acorda do sonho com um sentimento esquisito, ele não entendeu direito o que de fato aconteceu. Agora eu faço uma pequena pausa para mostrar o seguinte: o Eça de Queiroz vai além, muito além, de todos os outros escritores que fizeram
textos, produziram contos, romances de natureza antirreligiosa. O pensamento antirreligioso dele não era só uma crítica ao comportamento de padres, era uma crítica que ia fundo na carne da religião, que foi fundo, para questionar a própria base do cristianismo, né? Ou seja, o cristianismo é inválido, é baseado numa falsa premissa. E aí, o leitor, né, fica tomado por esse sentimento e meio, né, tomado por um certo riso, né? Mas, nossa, o Teodorico é tão bobo que nem isso ele consegue perceber. Né? Teodorico, como eu tinha comentado na outra parte, ele está muito preocupado com a herança da tia. Tanto que houve lá um momento em que ele viu uma espinheira e pegou um galho da espinheira, quebrou, dobrou o galho assim, como fazendo uma coroa. Só que como essa era de espinhos, né, machucava as mãos, ele pegou um papel igual àquele papel que ele usava para embrulhar a camisa da Mary e fez um pacote. Aquela seria a relíquia suprema para a tia. Ele vinha comprando um monte de bugiganguinha, né? Farpa da Arca de Noé, um pedaço da madeira da cruz de Cristo, coisas desse tipo. Tudo coisas que o Topsius dizia que eram falsas, mas ele comprava mesmo assim, porque ele queria agradar a velha. Agora, com essa relíquia, ele achava que, né, ele ia ganhar o coração dela, e era com isso que ele estava preocupado. O que ele viveu, na sua mentalidade burguesa, né, na sua miopia para questões maiores do que ele mesmo, tá, passou em branco. E ele toca a vida. Passa por alguns outros lugares, volta a Alexandria. De volta a Alexandria, ele procura Miss Mary. E aí o Alpendrinha, aquele português, quem ele ficou amigo, conta para ele que a Miss Mary foi embora com um príncipe italiano e que ela era dessas mesmo. Conta até que ele, Alpendrinha, já tinha dado, né, ali já tinha tido ali um caso com ela. Então ele fica muito decepcionado, fica muito chateado e pensa com ele, sabe de uma coisa? Eu não vou mais correr atrás de mulher nenhuma não, eu vou me preocupar primeiro em salvar minha herança. Então ele vai pro hotel, algumas coisas dele, que eles estão esperando só um navio, não é, que volte a Lisboa. E aí ele arruma todas as relíquias numa caixa, ele pega os dois pacotes, apalpa, um é molinho, um é duro, pega o duro, tem certeza, esse aqui está duro, coloca ali em cima na caixa, tampa a caixa, prega a caixa e manda o hotel já despachar para o porto para ser colocado no navio. E sai com aquele pacote molinho no bolso. Chateado, né? Era uma lembrança da Mary, e ele não pode guardar essa lembrança porque a tia é muito enxerida, vai fuçar nas coisas dele. Então, ele anda com esse pacote, vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, encontra uma mendiga e dá o pacote à mendiga. Fala, Tó, pode levar. E ele se livra da Miss Mary. Volta ao hotel, toma o navio e faz a viagem de retorno a Lisboa. Quando ele retorna, tá a tia, a Vicenza, todos esperando por ele. E né, no caminho do porto para casa, a tia conta novidades, né? Conta que o padre Pinheiro ficou doente, mas que fora substituído pelo padre Negrão, que era um homem muito bom. E o Teodorico já fica assim meio ressabiado, né? Porque é um padre novo, provavelmente vai querer pôr a mão na sua herança, tal. Mas ele está confiante de que as relíquias que carrega são o suprassumo para que ele possa se sair bem. Então ele chega a casa, a tia manda levar as coisas para o quarto dele, tira e queda, né? Que ela vai fuçar nas coisas dele, mas ela diz que ela quer saber das relíquias dela. E ele mostra a caixa, fala, Titi, essa caixa aqui é só de relíquias, mas tem uma aqui que eu só vou mostrar para a senhora à noite. E ela fica toda eufórica, né? Vê aquele monte de relíquias. E ele diz, olha, essa aqui é para coroar, literalmente coroar o altarzinho que a Titi tem aqui em casa. E ele espera a noite chegar, porque os padres, como toda noite, vão estar lá para filar uma boia da velha, né? Um franguinho a curvelo, que a Vicenza fazia e era maravilhoso. E ele vai conhecer o Padre Negrão e já vai impor a sua dominação. Né? Essa herança aqui é minha.
minha e do Teodorico. E vem a noite, e os padres, né, muito impressionados com as histórias do Teodorico, que é meio canastrão, né? Mas quem vai desmentir? Então ele conta de quanto ele rezou, dos lugares santos que viu e tal, e vão esperando o momento que é o clímax da noite, quando a Titi vai abrir o tal pacote. Então todos eles se reúnem, Teodorico entrega na mão dela, né? Certo de que está entregando a coroa, e ele se vira de costas, né? No sinal de humildade, para não vislumbrar o próprio triunfo, já imaginando a glória, né, de receber a herança toda, quando ele ouve um grito, né, assim, uma indignação da tia. E quando ele se vira, tá lá, ela com o pacote aberto, aquela camisa de mulher, e aí ela pega o bilhete. Para meu portuguesinho potente, pelas tardes de gozo que passamos juntos. MM. E aí a tia fica fula. Você praticou relaxações com meu dinheiro. Você não me trouxe relíquia porcaria nenhuma. Isso aqui não vale de nada. E ela o põe para fora. O põe para fora quase que com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai com a roupa do corpo e com a caixa de relíquias porque ela não quer nada daquela porcaria. Veja, ele está na desgraça total. Ele caminha para lá, para cá, para num lugar, encontra um conhecido que era, curiosamente, negociante de relíquias religiosas, conta sucintamente ali a sua tragédia, e o sujeito fala, não, peraí, ó, deixa eu ver aqui o que você tem, ó, eu vou negociar essas relíquias aqui, vou te arrumar um dinheiro. E o negociante, que era alguém que sabia o que fazia, de fato, arrumou um dinheiro para o Teodorico. Mas ele, muito ganancioso, muito faminha, achava que não precisava do amigo intermediário. Poderia fazer ele mesmo. E aí ele sai vendendo a torta direito, tá? Suas relíquias. Vocês sabem bem, porque hoje se defende muito o livre mercado. No livre mercado, o funcionamento é simples. Se a oferta é muito grande, o preço sobe ou cai? O preço cai. E aí, Teodorico está falido de novo. Bom, e é quando ele está caminhando, né, ali por Lisboa, andando na rua, pensando, né, na sua desgraça e tal, quando ele vê um reflexo que bateu numa cruz. E naquele momento se passa pela cabeça dele tudo que ele viveu e tal, e ele toma uma decisão. Ele não vai mentir mais. Ele não vai mentir mais. E é, assim, coincidência que ele encontra pouco tempo depois o Crispim. Lembra do Crispim? Rapaz, né, com tendências homossexuais e tal. E o Crispim agora é dono da empresa da família dele. Um escritório, coisa de comércio. E arruma um emprego para o Teodorico. E o Teodorico, né, se estabelece, fica até sabendo que a tia morre, deixa tudo para o padre Negrão, deixa para ele um par de óculos, o que é uma ironia. Tá? Ela quer, ironicamente, dizer para ele, veja se pelo menos agora que eu tô morta, você consegue enxergar o mundo pelos meus olhos. Por isso deixei ele um par de óculos. E pouco tempo depois, o Crispim oferece a mão da sua irmã em casamento para o Teodorico. Como o Teodorico agora, né, é praticante de sincericídio, ele é sincerão, não mente mais, ele fala que não ama a moça. E o Crispim diz, mas isso não tem problema, isso não, né? Amor é detalhe. Você aceita se casar? É do seu interesse? Ele fala, do meu interesse é. Sua mulher é um mulherão, muito bonita, eu só não amo. E eles se casam. E com isso o Teodorico praticamente alcança o mesmo patamar de vida que ele teria se tivesse herdado a fortuna da tia. E ele conclui a obra com uma reflexão interessante, né? Dizendo que naquele dia faltou a ele uma certa espirituosidade, né? Uma certa esperteza para ter dito à tia, olha tia, não, isso aqui que a senhora está presenciando é uma camisa de dormir, mas é uma camisa de dormir de Maria Madalena, MM, né? Miss Mary, Maria Madalena.
E tardes de gozo é porque nós passávamos a tarde rezando juntos. Eu a encontrei lá na Palestina. Tá? E ele está brincando, que na verdade era uma história absolutamente fantasiosa. Tá? Mas juntando tudo, nós temos uma história saborosa, pitoresca, engraçada, que faz crítica via as caricaturas e estereótipos, tanto à sociedade portuguesa extremamente hipócrita, quanto ao sentimento ingênuo, quase romântico, do personagem Teodorico. Tá? E com isso, nós encerramos a primeira obra. Tá? Façam os exercícios, leiam tudo, grifem. Há ali mais detalhes, ali detalhes que na aula eu não tenho tempo de mencionar, tá? Senão a gente faria aqui a leitura do livro juntos. Mas podem ser úteis e podem, não é, fazer surgir algumas dúvidas aí na cabeça de vocês, certo? Então, meus caros, tenham uma boa semana, boas semanas até que a gente se encontre de novo, tá? E se for remotamente, será para discutir Quincas Boba, Machado de Assis, ok? Abraço a vocês, fiquem todos muito bem.